Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Cara, eu quero já começar o nosso vídeo aqui falando sobre a conversa que eu tive com a Glenda Kozlovski, ela que tá lá fazendo uma cobertura magnífica, né, das Olimpíadas e viveu momentos emocionantes, e as Olimpíadas vão chegando ao fim, né? A gente tem poucos esportes agora que a gente pode conquistar ainda alguma medalha. O Brasil já conseguiu bater a sua maior marca, né? Igualar a sua maior marca e conseguiu uma quantidade surreal de medalhas. E tivemos medalhas aí importantíssimas, né? E rubro-negras do Flamengo. E eu queria justamente chamar a Glenda aqui para falar um pouquinho sobre essas medalhas, né, que os atletas rubro-negros conquistaram. E aí, Glenda, como é que foi você presenciar isso aí em loco, né? Vivenciar esse momento mágico dos atletas rubro-negros? Oi, Papa, é sempre bom conversar com você e estar aqui no seu canal. Aliás, um grande sucesso você sempre, né? Olha, para falar dos atletas do Flamengo, eu tenho que destacar a Rebeca, né? O Flamengo tem uma atleta que é campeã olímpica, meu amor, isso é para poucos, para muito poucos. Então foi muito, muito emocionante ver a Rebeca e também ver o movimento da torcida quando ela foi campeã olímpica, não só campeã olímpica, mas quando ela ganhou a medalha de prata também no individual geral, um feito assim inacreditável. O Flamengo é pé quente, né, meu amor? Vestiu o manto, se deu bem, é ou não é? Cara, deve ter sido fantástico mesmo, emocionante, né? A gente já tá aqui com essa sensação de abstinência já das Olimpíadas, como a gente fica também quando fica sem futebol, naquele momento de férias dos jogadores. Mas eu acho que você deve ter tido um momento de emoção aí ímpar, né? Naquela hora que você presenciou a medalha de ouro de um esporte que você, queira ou não, que faz parte da sua vida, né? Você, uma pessoa que praticou tantos anos aí de bodyboard, e você presenciando uma medalha do surf brasileiro, né, que sempre você teve ele tão próximo de você. Como é que foi isso, Glenda? Papa, é claro que ver o surf estreando nos Jogos Olímpicos, ainda ter o campeão olímpico brasileiro, que foi o Ítalo Ferreira, foi tão emocionante, um dos dias mais emocionantes, assim, em 30 anos de profissão, foi um dos dias mais emocionantes que eu jamais imaginei poder vivenciar e poder estar ali ao vivo, vendo, olhando, escrevendo sobre isso, contando essa história, de uma forma digitalmente também, que para mim foi um desafio, essa cobertura, uma cobertura praticamente 100% digital. Foi um presente, eu tenho uma gratidão enorme por ter vivido isso, por ter estado ali junto com os surfistas brasileiros, me senti um pouco ali naquela final, sabe, junto com o Ítalo, junto com o Gabriel, junto com a Silvana, junto com a Tati Weston, me senti um pouquinho ali fazendo parte daquilo, não só eu, mas como todos os surfistas brasileiros, né, desde a década de 70 para cá, todos nós entramos naquele mar com o Ítalo Ferreira. Deu certo, né? Somos campeões olímpicos do surf. E olha, ontem a Glenda me chamou, ela me chamou no WhatsApp. Ela me chamou no WhatsApp pra falar: Paparazzo, você tem que entrar nessa, Papa. Eu quero entrar nessa também. Eu quero o Messi no Flamengo. Ele tem que saber, a torcida tem que se movimentar. Ele tem que deixar a questão financeira de lado. Ele já tá rico. Ele tem que vir pro Flamengo. Vamos acompanhar o recado aí da Glenda Kozlovski, ela que é rubro-negra fanática, ela quer ver o Messi no Flamengo. Agora aquele movimento que não quer calar. Messi, vem pro Mengão, Messi. Vem ser feliz aqui, Messi. Eu sei que você quer jogar com o Neymar, seu parça. Mas ó, faz assim, joga uma temporada no Mengão e aí você traz o Neymar pro Mengão também e tá tudo certo. Aí vocês vão jogar juntos no Mengão. Vem ser feliz no Mengão. Não posso ficar de fora dessa, né? Hashtag Messi no Mengão, né? Você é muito engraçada, Glenda. Sério, eu gosto muito de você, cara. O Messi é uma missão, a gente sabe que é uma missão impossível, né, pra América do Sul. Ele vir pra cá,
abrir mão do que ele ganha lá, abrir mão de toda a situação que ele tem por lá. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que apelar para o sonho, a gente tem que sempre acreditar. Qual torcedor do Flamengo não tem o sonho de ver o Messi com a camisa do Mengão? A gente sabe que é aquela situação praticamente impossível, mas se os jogadores já entraram na brincadeira, por que a gente não pode entrar, né, Glenda? E lembrando aí a todos vocês que o Flamengo, às 15 horas, tá? Às 3 horas da tarde, vai conhecer o seu adversário na Copa do Brasil. A gente que passou com 7-0 no agregado, 1-0 ontem, mas o time jogando bem. Inclusive tem torcedor que não entendeu. Eu não falei mal de jogador nenhum ontem, todo mundo jogou bem. Quando eu falo que um jogador apenas não está jogando como estava jogando há 10 jogos atrás, ou etc e tal, eu só estou falando que ele não atravessa a fase tão boa quanto estava antes. Mas a tendência é que todos fiquem bem, ainda mais com o Renato Gaúcho, né? Que todos estão evoluindo. Os times que o Flamengo pode enfrentar e que a gente vai ter às 3 horas da tarde o sorteio são justamente o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Fortaleza, o Grêmio, o Santos e São Paulo. Essas são as opções que o Flamengo pode enfrentar. Tá gostando do nosso conteúdo aqui? Eu convido você a se inscrever. Muita gente passa por aqui e não é inscrita. A se inscrever aqui no nosso canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e, claro, aqui no comentário fixado a gente tem a Outsider Tours, a melhor agência de viagens do Brasil, melhores preços, inclusive com pacotes para o jogo em Brasília contra o Olímpia, o jogo de volta, né? E também a final da Copa Libertadores da América. Outsider já tem um pacote para Montevidéu, centenário estádio que o Flamengo ganhou a Libertadores de 81. E, claro, cupom PAPA, 5%, utilize o cupom 5% de desconto nas lojas online, somente online, loja.flamengo.com.br, espaço-rubro-negro.com.br. Trazer algumas declarações dos jogadores do Flamengo aqui. O Pedro falou o seguinte: falei pra gente entrar com respeito, pois do outro lado também temos profissionais. Desde o primeiro momento demos o nosso melhor. Por isso conseguimos a nossa classificação. A gente teve também muito legal o respeito do Pedro com os jogadores de lá, né? A gente teve também o João Gomes aí muito feliz com o gol marcado, né? Os jogadores aí todos juntos ali, o Léo Pereira, o João Gomes, o Pedro, eles juntos ali naquele momento da água gelada, né? Do gelo, né? Para dar uma recuperada na musculatura e tal. Eles depois do jogo todos juntinhos ali, foi postado inclusive pelo Léo Pereira. E aí a gente teve o Maurício Souza falando o seguinte: eu creio que a equipe está cheia de bons jogadores. Claro que o Renato está avaliando juntamente ao Marcos Braz e Spindel, se precisar vão atender a ele. Temos um grupo forte e a prova disso são os resultados. Ele também comentou sobre o jogo duro que o adversário impôs e sobre o nosso Ramon, que pode, né, tá tendo tido a sua última partida pelo Flamengo. Pode ser que ele ainda tenha mais alguma partida, mas pode ser a partida de despedida do Ramon, né? O Flamengo que ainda não anunciou a contratação de nenhum jogador, desistiu do Thiago Mendes, pelo menos é a informação que chega lá da Europa. Eles já estão até na Espanha, o Braz e o Spindel. Desistiu do Thiago Mendes após o presidente do Lyon, o Juninho também, não aceitarem, né, ficarem irredutíveis, não aceitarem a situação do Flamengo de uma opção de compra com um empréstimo monetizado. Eles queriam obrigação de compra, queriam vender o jogador, né, depois que eles gastaram aí 22 milhões de euros na contratação dele. Eles não queriam que ele saísse facilmente por empréstimo e não ter uma obrigação de compra. Aí a gente sabe que o Ramon também pode estar saindo do Flamengo, informação do torcedores.com, tá? Olha só, já vou ler para vocês a declaração do Maurício Souza sobre o Ramon, mas ele, que é uma das principais revelações do Flamengo nas últimas temporadas, pode acabar rendendo uma grana aí para o Flamengo, segundo o torcedores.com. O lateral esquerdo entrou no radar do Porto, tá? Além disso também ainda tem a definição da situação do Rodrigo Muniz a qualquer momento, ou com o Fulham ou com o Middlesbrough. O Flamengo espera fazer pelo menos 50 milhões de reais por 80% dos direitos do jogador.
Também tem o Hugo Moura no Lugano, todos esses jogadores aí sendo negociados. O Flamengo dá uma respirada com a grana e busca a contratação. A gente espera que o Marcos Braz e o Bruno Spindel já tragam algum jogador na bagagem da Europa, né? Então, olha só, a dupla Marcos Braz e Spindel pretende, né, com o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, viabilizar a ida do Ramon para o Porto, né? Segundo aí a reportagem do Torcedores.com, os empresários Ulisses Jorge e Danilo Lima, da UJ Football Talent, já se encontram na cidade de Porto, né, do Porto, e a princípio eles devem se encontrar com os dirigentes até domingo. Além do clube português, os agentes avaliam ofertas de clubes da Espanha e França. Então é muito provável, né, que o Ramon seja negociado. Eles trabalham aí no mercado da bola para conseguirem uma oferta de 6,5 milhões de euros, 40 milhões de reais pela cotação atual, pelo Ramon. E aí a gente estaria, e permanecer também ainda, né, com 10% do jogador, negociar 90% dele. Eles permaneceriam, o Flamengo permaneceria com 10% do Ramon, negociando 90%, e 20% do Muniz, negociando 80%, e o Flamengo faria 90 milhões de reais com os dois. E a situação do Hugo Moura com o Lugano é empréstimo com opção de compra, tá? O Flamengo pretende vender então 2 ou 3 pratas da casa nessa janela de transferências. Tem ainda a situação do Vinição, que o Flamengo também deve resolver, o Marcos Braz e o Spindel devem resolver, podendo então ser 4 jogadores negociados aí, 4 jogadores negociados nessa janela, nessa viagem também do Bruno Spindel e do Marcos Braz, tá? A gente também sabe que o Maurício Souza comentou sobre o Ramon ontem. A gente sabe que teve um lance de pênalti no Léo, o gol do Michael, mas a equipe adversária veio para vender duro a derrota. Fez um jogo duro. O Ramon conseguiu controlar o jogo na medida do possível. Eu analiso como uma boa atuação do Ramon, tá? Então, foi falado aí sobre essa situação no jogo do Ramon. Eu também achei que o Ramon teve uma boa partida. Não teve ninguém do Flamengo jogou mal. Quando a gente fala, eu acho que o Pedro, ele teve uma fase absurda de Ibrahimovic, como eu falei, há alguns jogos atrás, quando o Gabigol estava na seleção e tal, e o Pedro estava jogando. Ele jogou bem ontem, mas ainda não chega perto daquele Pedro, né, que arrebentava, que a gente falava, caramba, tem recurso de Ibrahimovic. Mas o Pedro, eu sou fã dele, ele já está começando a dar sinais de que aquele Pedro está voltando, hein? Tá dando sinais que aquele Pedro está voltando. Não sei se vocês concordam comigo. Também temos aqui o Maurício falando sobre a garotada. Eu avalio de forma positiva. A gente conhece bem os garotos, sabe da qualidade, sem dúvida nenhuma. Ficamos felizes de vê-los atuando bem e ajudando o Flamengo. E ele falou, claro, também sobre o Renato Gaúcho, né? O Renato além de um grande treinador, um ser humano fantástico. Não poderia estar me sentindo melhor. Muito bacana a gente ver, né, o Maurício Souza feliz com o trabalho do Renato, agradecendo a oportunidade com o Renato. A gente vê o Marcelo Fera tendo a oportunidade. Cara, o Renato é fantástico e pelo menos esse começo do Flamengo aí é fantástico. E ele já consegue aí números impressionantes, né? Inclusive eu deixei separado aqui. O início do Renato Gaúcho no Flamengo é um começo de trabalho que a gente não vê há 84 anos, segundo o Globo Esporte, né? Em todos os 126 anos de história do Flamengo, apenas o húngaro Dori Kushner, né, teve 7 vitórias em seus 7 primeiros jogos. E se a gente contar, isso é informação do PVC. PVC sempre pontual nessas informações. E se a gente contar que o Renato já estava na cabine, que eu falo que, no meu entender, aquele jogo contra a Chape já tem a atuação do Renato, o Maurício Souza fala que ele estava se comunicando com ele, o Renato tem 8 vitórias, né? Mas tudo bem, vamos considerar as 7. Foi no início de 1937. Então o Renato já está batendo recordes, batendo situações aí que pareciam
impossíveis de serem batidas, como o ano do Jorge Jesus de 2019. Será que o Renato consegue bater esses recordes todos do Jorge Jesus? Alô, mister, olha, chegou um cara aí que com os 200 milhões está conseguindo fazer mais, hein? Será que ele supera? Lembrando que ele já faleceu, né? O Dory, que era o treinador, o único que tinha ganho 7 jogos no começo do trabalho, e campeão carioca pelo Flamengo em 39, 42, 43, 44, teve aquele tricampeonato 42, 43, 44, e 1963, né? Ficou na Gávea aí por 71 jogos e está na história por brigar com o Fausto, o Maravilha Negra, e passou rapidamente pelo Botafogo ainda no Brasil, tá? É um dado aí histórico, mas que mostra que o Renato Gaúcho tá realmente diferenciado o trabalho dele e que pode, né, e que pode bater já na próxima partida, domingo, contra o Inter, um rival dele conhecido, ele que estava no Grêmio e que todo mundo fala que o Inter não conseguia ganhar do Grêmio do Renato Gaúcho. Pois o Renato tem a oportunidade de mais uma vez tá desbancando o Internacional esse domingo, poupou os jogadores, está treinando os caras. Tô sabendo que o Flamengo tá voando. Imagina só, gente, o Renato dando uma goleada no Inter, que beleza, os gremistas vão ficar felizes da vida. E ele pode ser, então, conquistar a 8ª vitória contra o Internacional no domingo, né? E aí, no caso, o Renato Gaúcho já vai estar aí fazendo história no Flamengo com a 8ª vitória consecutiva num início de trabalho, né? E o Flamengo também tinha uma sequência jamais vista até ontem, né? Antes do jogo, eram 23 gols em 5 jogos. A maior sequência do Flamengo em 65 anos. A gente está maravilhado com esse Flamengo e que continue assim por muito mais tempo, né? Se Deus quiser, rumo a mais um Mundial, né? Olha aí, mais um Mundial, e é o que a gente espera. Convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, é muito importante a sua participação aqui. Você que passa por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aqui, é muito importante. E o like para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. Tamo junto, eu também convido você a conhecer a Outsider Tour no comentário fixado aqui, o nosso clube de membros, Clube VIP, tem o link aí também no comentário fixado, e claro, né, a gente convidando você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaço-rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Tamo junto, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu, até mais tarde.